Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Taubaté. Olá, muito bem-vindo aqui à nossa Rádio JSV. Estamos iniciando mais uma entrevista com um dos postulantes à Prefeitura do município de Taubaté. Já conversamos com diversos candidatos e hoje o nosso convidado é o candidato do Podemos, Fabiano Vanoni. Ao meu lado, para participar dessa entrevista diálogo, o jornalista Bruno Lemes. Tudo bom, Bruno? Tudo certo, Robson. Agradeço a audiência dos nossos internautas. Vamos mais uma vez discutir importantes assuntos relacionados ao futuro de Taubaté. Obrigado, Fabiano Vanoni, por aceitar o nosso convite e, inicialmente, após a sua saudação, gostaria que você dissesse ou falasse um pouco da sua vida pessoal, profissional e da sua candidatura. Olá, pessoal, audiência, né, da Rádio JSV, Robson, Bruno, Glauco. Primeiro agradecer a oportunidade de conversar com a população taubatiana. Essa é a política real, onde a gente consegue extrair das campanhas, candidaturas, realmente a essência do candidato, do motivo pelo qual ele quer ser prefeito de Taubaté. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade, é o nosso diferencial de conversar com a população. Eu quero ser prefeito de Taubaté para transformar Taubaté. Taubaté é uma cidade rica, Taubaté é uma cidade de um povo trabalhador, esforçado e que faz a diferença. Taubaté é celeiro de grandes nomes. E eu quero usar esse conhecimento, essa cultura, esse conceito do taubatiano que existe no dia a dia nas ruas da cidade para transformar Taubaté na capital do empreendedorismo brasileiro. Nós precisamos pensar em uma Taubaté com valor agregado. Essa é a realidade da nova sociedade, valor agregado. A realidade do passado era a realidade de uma indústria com muitos empregos e de uma boa localização para a cidade, Taubaté no eixo da Dutra. Essa é a realidade do passado. Isso ainda existe, mas já não define mais o futuro de uma cidade ou de um povo. Hoje, o diferencial é agregar valor à cidade, agregar valor à força de trabalho do seu povo. E para isso a gente precisa ter o conceito do empreendedorismo na prática. É oferecer para a população a possibilidade de transformar a sua força de trabalho em valor agregado. E assim ela ganhar mais dinheiro, ter mais renda, trazer esse dinheiro para dentro da cidade. E isso tem que ir para dentro da prefeitura. A prefeitura precisa ser simples, precisa ser uma prefeitura simplificada. Quanto menos o cidadão lembrar do prefeito, da prefeitura, mais a cidade está funcionando. Então nós precisamos de uma prefeitura simplificada, empreendedora e que ajude as pessoas a terem renda, fomento ao negócio, fomento à diversificação de negócio. As pessoas falam muito de economia criativa, né? Mas antes de uma economia criativa, a gente precisa ter uma estruturação da cidade. A gente precisa mudar o conceito da cidade. Não é possível hoje que um pai de família desempregado, passando dificuldade, pegue um carrinho, um piruzinho de goiaba que ele compra e vai para uma esquina vender no desespero de tentar ganhar um dinheiro a mais para comprar o leite da filha. Não é possível que a prefeitura confisque esse carrinho, vire essa goiaba e trate esse cidadão como se ele fosse um criminoso, um bandido, está simplesmente descumprindo a legislação. Isso não é possível. Uma cidade empreendedora tem que pegar esse pai de família, dar para ele uma inscrição de MEI, ajudá-lo a inscrever na MEI, dar um alvará provisório, um lugar para trabalhar e ajudá-lo a gerar renda. Ele está tentando gerar renda, está tentando gerar o próprio sustento. Esse é o conceito de uma cidade empreendedora. Não é possível que a guarda municipal enfrente com violência um camelô ilegal. Ele está tentando gerar renda, ele não está legalizado, mas está tentando buscar uma saída para a vida dele. A prefeitura tem que facilitar esses processos. É para isso que eu quero ser prefeito, para transformar Taubaté numa cidade fácil. Mas como é que você vai transformar se nós estamos vendo o comércio com baixa recuperação, a indústria não contratando, enfim, como é que vai resolver esse problema de ser empreendedor e criar novos postos de trabalho? Nós temos que criar um grande programa. Eu vou criar o PAET, Programa de Apoio ao Empreendedor Taubatiano. E eu já digo que eu já estou gostando muito aqui da entrevista, da conversa, do bate-papo, porque aqui dá para a gente desenvolver as ideias. No PAET, Programa de Apoio ao Empreendedor Taubatiano, nós vamos ter um fundo municipal. Esse fundo vai buscar dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual,
dinheiro da própria prefeitura, dinheiro da iniciativa privada, que existe muito dinheiro da iniciativa privada parado por falta de projeto. A gente criando um grande fundo e habilitando todos os estudantes taubatianos nesse fundo e todo microempreendedor que está começando, que tem seu pequeno negócio dentro desse fundo, tendo consultores do Sebrae trabalhando essa classe, ajudando, organizando, e a gente tendo dentro das escolas noções de economia, noções de marketing pessoal, de oratória, de matemática financeira, a gente começa a criar um conceito diferente na cidade. Dentro dessa garotada, desses pequenos empreendedores, a gente começa a ter pessoas com bons projetos. Muita gente, tem muito garoto hoje que sabe muita coisa de game, sabe muita coisa de edição de vídeo, sabe muita coisa de internet, e ele está dentro da casa dele. Esse dia eu tive um exemplo no Marlene Miranda, numa reunião, onde um jovem de 20 anos, o sonho dele era trabalhar com o mercado imobiliário, mas ele simplesmente não teve acesso. Um rapaz desse, com um programa de PAET, ele poderia ter tido orientações na escola para aprender o básico sobre isso. Ele poderia ter recebido um computador com qualidade, uma internet de qualidade. Ele poderia estar trabalhando hoje, prestando serviço para imobiliárias ou para quem quer fazer esse tipo de negociação fora de Taubaté. Então, essa é uma maneira da gente buscar dinheiro de fora da cidade. Criar um grande programa, um fundo municipal onde é administrado não só pela prefeitura, não é o prefeito que vai mandar isso. É junto com a Justiça, o Ministério Público, com os conselhos, com a Ciesp, com a Fiesp, com o pessoal que tem envolvimento com a Câmara de Vereadores. E aí você começa a ter bons projetos. E o consultor do Sebrae vai acompanhando. Então, um bom projeto, ele está habilitado. O garoto chegou no 3º ano do ensino médio. Ele tem um bom projeto, desenhou, aprendeu. O PAET, não o prefeito, o PAET, oferece para esse garoto um computador de qualidade, uma internet de qualidade ou uma máquina especial para ele começar a trabalhar, que são coisas que não custam tão caro, é possível fazer. Você insere esse garoto registrado como MEI dentro do universo do trabalho, às vezes da casa dele ou de um cowork. Então, assim, são realidades hoje do mundo. A gente precisa posicionar Taubaté dentro de uma nova maneira de vivência. E se a gente fizer isso na cidade, a gente começa a gerar renda mais importante hoje do que gerar emprego formal na indústria. Porque uma indústria que vem para Taubaté tem que ter o fomento, tem que ter ajuda, tem que ter o estímulo. Mas uma indústria que antes gerava 100 empregos, hoje gera 10 no máximo. Porque a tecnologia está dentro. Não tem como. Então, a realidade é o valor agregado. E esse conceito vai transformar Taubaté. Porque se você tiver uma cidade fácil, onde o cidadão que quer empreender, o garoto que tem boa ideia, começa a colocar isso em prática, você começa a ter bons projetos sendo vendidos para fora da cidade. Você começa a trazer dinheiro de fora da cidade para cá. É um dinheiro que vem para a economia, vai deixando a cidade mais rica. É uma pessoa que não está precisando arrumar emprego aqui, ela está gerando de fora da cidade. Isso faz toda a diferença. Esse é o conceito que a gente tem que implantar na cidade. Isso transforma a cidade. E é um projeto real. Eu estive na Ciesp, conversando com os diretores da Ciesp, e eles gostaram muito do projeto, enxergaram nesse projeto realmente uma possibilidade real de implantar um novo conceito na cidade. Você falou a respeito de geração de empregos na indústria e também na negociação, diálogo com a Ciesp, e um ponto que é característico das últimas administrações municipais na política de atração de empresas, principalmente da indústria, em relação à doação de terrenos e também isenção de impostos durante um determinado período. É uma política pública que você pretende manter ou você pretende realizar novas mudanças, alterar um pouquinho a maneira de se atrair esses negócios aqui para Taubaté? Nós vamos alterar muito isso. Hoje, a realidade do empresário, ele não precisa mais de doação diária. Isso eu ouvi dentro do grupo de empresários, de grandes empresários. Eles não querem doação diária, eles querem estrutura para desenvolver o negócio. A doação diária hoje existe um mercado onde alguns empresários, você quer montar um negócio, os bancos funcionam assim, as farmácias funcionam assim, as grandes redes. Ele quer montar um negócio, ele vai, busca na cidade, ele tem investidor, ele fala, eu quero instalar nesse bairro, nessa avenida, o meu prédio tem que ter 150 metros quadrados e o padrão é esse. O investidor compra o terreno, constrói o prédio e fecha o contrato de locação por 10 anos. É assim que as empresas grandes fazem hoje. Os grandes galpões. A doação diária não é mais algo que traz o empresário para a cidade. A questão de tributária é uma questão que tem que ser discutida num planejamento a longo prazo, também na questão legal.
É porque a lei não permite renúncia de receita. Não permite renúncia de receita. Então é uma grande, assim, é um grande balão de ensaio aí que as pessoas lançam, mas que hoje já não funciona mais. O empresário hoje busca estrutura. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Hoje, em Taubaté, por exemplo, no distrito do UNA, no distrito industrial, não tem rede coletora de esgoto. Isso impede que as indústrias que estão ali instaladas tenham conexão com o seu tratamento, questão sanitária. Isso impede que as empresas tenham licença da CETESB. Então, hoje, uma empresa nova vem para Taubaté, dependendo da situação, e ela vem para o parque, para o distrito industrial, ela não consegue licença da CETESB. Isso eu ouvi dos empresários. Então, assim, é mais importante você ter uma estrutura para ele crescer do que você doar o terreno. Porque hoje o terreno ele vai estar dentro do plano de negócio do cara. É aluguel, não compensa para as grandes empresas ter uma planta, assumir um risco, essas questões. Então, uma cidade empreendedora, mais uma vez o conceito de empreendedorismo, e buscar o que realmente eles precisam. Eles precisam de estrutura. Hoje, o distrito industrial é importantíssimo que se resolva a questão sanitária, porque você impede a ampliação, você impede a obtenção de licenças pela CETESB. Sem licença, o cara não consegue um financiamento, o empresário ele não consegue ampliar a sua capacidade de produção. Ele tem uma série de limitações legais, pode ser multado, uma série de problemas. Agora, então, quando o senhor fala de estrutura, a gente lembra de mobilidade urbana. Taubaté, com cerca de 240 mil veículos, é uma cidade com ruas estreitas, ruas até de paralelepípedo no centro da cidade. Como é que o senhor vai resolver a questão, por exemplo, da mobilidade urbana no entorno do centro, que é um sábado ir no centro, tem que ter uma paciência de Jó. Como é que o senhor vai resolver essa questão da mobilidade urbana, em especial na região central? Eu tenho dito isso para a população, o próximo prefeito ele tem a oportunidade de transformar Taubaté nessa questão também. Em 2024, vence o contrato da ABC Transporte. Então, o próximo prefeito, ou ele renova com a ABC, ou ele põe a ABC para fora, o monopólio para fora de Taubaté. Mas o senhor sabe que se o senhor for eleito, o senhor vai enfrentar um cartel, porque as empresas têm um cartel, né? Ninguém invade o terreno da outra, né? Não, mas aqui vai ser diferente. Existe um grupo aí a gente sabe, de empresários que se protegem às vezes, mas dá para fazer diferença. Em diversas maneiras, eu vou te dizer como dá para fazer diferente. Esse tipo de conversa seria muito difícil se a gente simplesmente manter o padrão de transporte que existe hoje. Agora, se a gente pegar um novo edital, remodelar o transporte público e fazer isso, discutir com a população, será que vale a pena um ônibus daquele tamanho entrar na rua Jorge Winter em pleno sábado? Ou na Pedro Costa, vale a pena? Será que é esse o modelo? E se a gente tirar esses ônibus, diminuir o tamanho do ônibus, criar um corredor em volta do centro, fomentando quem vende ali o movimento, tirar isso do centro? Isso é antigo, há quantos anos um ônibus passa ali dentro? Talvez seja interessante, isso tem que ser discutido com a população, a integração do ônibus com o TCTAL, com Uber, com 99, com táxi, com bicicleta. E aí talvez a gente mudar, talvez não, precisa mudar esses corredores. A gente tirando isso do centro antigo de Taubaté, isso pode gerar uma nova oportunidade de negócios na cidade. Você pode abrir aí vazios urbanos para a gente implantar outras questões. Talvez um calçadão, e isso discutindo com o comerciante, com quem está ali no centro. E uma coisa eu digo, você reorganizando o modelo de transporte, você transforma a cidade. O que existe hoje de transporte acaba e nasce um novo modelo. Como nós vamos integrar o Uber? Nós podemos ter uma questão, um ponto de Uber, um ponto 99, um ponto de táxi que seja integrado ao ônibus. A pessoa pode fazer aí uma transferência, tem que pensar alguma coisa diferente. Eu falo para as pessoas, para a gente entender a gravidade disso. Quando eu era garoto, aí, há cerca de 30 anos, eu vinha para o centro da cidade, a minha mãe me dava um papel, anotado o número de telefone de casa, o telefone de alguma tia, alguma vizinha, e uma ficha de orelhão. Eu ia para o centro. Qualquer coisa, você corre no orelhão e liga para casa ou para esse telefone da tia, da vizinha e avisa. Essa ficha sumiu, virou um cartão. Passou-se mais um tempo, o orelhão sumiu e está dentro do celular da gente hoje. Hoje, dentro do nosso celular, tem o orelhão. Toda a Telesp está dentro do seu celular. Aqueles fusquinhas laranja da Telesp, eles estão dentro do seu celular hoje. O banco está dentro do seu celular.
a sua vida social está dentro do seu celular, tudo está dentro do seu celular. E aquela ABC que eu vinha com a ficha para o centro da cidade, ela é a mesma ABC. Se não for pior. É inadmissível, e isso é o responsável a prefeitura. É inadmissível que a prefeitura tenha passado 30 anos sem enxergar que tem que reorganizar o sistema, que tem que modernizar. Então, assim, essa é a realidade do sistema hoje. A gente precisa mudar completamente isso. Você falou de concessão pública e o contrato com a ABC, acredito que seja até o mais longo na história em que um serviço que é de responsabilidade da prefeitura acaba sendo direcionado para uma empresa, mas um outro que é um outro contrato de uma situação semelhante e que mexe muito com o orçamento do município em relação à Eco Taubaté, um contrato bilionário de prestação de serviços de limpeza urbana. É um contrato que também você pretende mantê-lo ou pretende fazer algum estudo para que haja alguma reformulação, alguma remodelação? Nós precisamos reorganizar a Eco Taubaté. Acho que foi feito um contrato muito grande para a cidade, é um contrato bilionário, mas é uma PPP, que é um novo modelo de gestão, integrando prefeitura, governo público e iniciativa privada. Então, eu não consigo dizer para você agora se a gente consegue romper isso. Mas auditar dá? Auditar dá. Auditar, reorganizar, diminuir o valor disso, isso tem que acontecer. Essa é uma realidade que precisa acontecer. Não é possível que Taubaté, do tamanho de Taubaté, tenha uma PPP desse tamanho e, por exemplo, a gente não tenha um serviço de reciclagem que realmente funcione na prática. Não é possível implantar uma PPP desse tamanho sem a gente ter um retorno, tanto ambiental quanto em recurso financeiro para a sociedade hoje. Nós tínhamos aí uma série de pessoas, é uma questão social. Muita gente vivia de recolher material reciclável. Isso se tornou um trabalho, é uma atividade financeira, uma atividade econômica. Recolher e vender para quem transforma. Uma grande PPP dessa acaba com isso. E não reorganizou esse sistema comercial. Então, assim, uma PPP desse tamanho, obrigatoriamente, teria que ter um parque instalado com máquinas para tirar essa areia de volta do resíduo de construção civil. Para onde está indo o resíduo dos PEVs? É uma dúvida. Para onde está indo? Ali, quando você joga hoje dinheiro, quando você joga lixo ali, resíduo de material de construção civil, aquilo é dinheiro. Existem máquinas, trituradores, que conseguem separar essa areia do ferro, do cimento. Essa areia, por exemplo, que você extrai de uma reciclagem de material da construção civil, ela pode ser reutilizada em obras. Ela só não é reutilizada na base, mas em acabamento, em outras questões, é reutilizada. O vidro é reutilizado, tudo é reutilizado hoje. Então, assim, existe uma atividade econômica possível para a população que está dentro dessa PPP que ninguém sabe onde está. Ninguém enxerga. Obrigatoriamente, deveríamos ter uma usina dentro dessa PPP, inserindo esse trabalhador para ganhar dinheiro, para dar um retorno para ele. Então, tudo isso precisa ser auditado, porque é muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Candidato, 2 desafios que o senhor vai enfrentar, caso eleito, em primeiro ou segundo turno, que são as dívidas milionárias da prefeitura. A primeira dívida é com o IPMT, beira aí os 60 milhões, e a segunda dívida do CAF, sem falar de outras, né, que existem aí, como, por exemplo, o empréstimo da Caixa Econômica Federal para iluminação pública, troca da iluminação pública. São 2 ou 3 desafios. Como é que o senhor vai equalizar essas 3 demandas, caso eleito? Eu falo pro pessoal sobre isso, falo assim, não tem mágica, o candidato que dizer ao contrário está mentindo. Só tem uma solução, é pagar os empréstimos. A gente vai ter que cortar de contratos e pagar. E comprometer o orçamento. E isso não tem como. A gente vai ter que enxergar os contratos, fazer auditoria, diminuir, renegociar. A renegociação é uma realidade que a pandemia trouxe para todo mundo, a crise econômica e a pandemia. Todas as empresas estão renegociando. Vocês aqui da rádio que usam muito internet, dependendo da situação, podem ter tido já alguma oferta dos fornecedores de tecnologia da internet oferecendo uma renegociação. Isso aconteceu várias vezes. Por exemplo, a Claro oferecendo, você tem um pacote que vai vencer em 6 meses, de R$300, eles te oferecem, diminui para 250 e você fecha comigo mais de 1 ano, você fica 18 meses. É uma realidade. Então, a prefeitura tem que fazer isso. Para pagar os empréstimos, vai ter que renegociar contrato,
cortar na própria carne, cortar os contratos dos grandes fornecedores sem deixar cair a qualidade do serviço público. Ao contrário do que algumas pessoas estão falando, não é possível deixar de pagar. Se tem uma coisa que funciona e é protegida no mundo inteiro, é o sistema bancário. Porque se der um problema no sistema bancário, o mundo entra em colapso. Então, vai ter que pagar. E se não pagar, vem uma medida judicial e confisca o orçamento da prefeitura. Então, a gente tem que cortar, enxergar onde cortar para pagar. O empréstimo, o CAF, a gente vai ter que pagar. Agora, foi um grande erro realizar um empréstimo em dólar. Essa é uma questão que a gente não entende. Eu parabenizo a prefeitura, por exemplo, a questão da iluminação pública. Ele saiu mais barato do que a previsão e é um resultado legal. Então, o que funciona tem que manter. Essa é uma questão que valeu a pena, na minha visão. A iluminação pública, o LED, economia, isso é bacana. Agora, o CAF não foi legal. Essa questão de emprestar em dólar é uma questão que você aprende com 10 anos de idade que não se faz. Eu duvido que alguém faça isso na sua vida particular, um empréstimo em dólar hoje em dia. Então o senhor vai honrar todos os compromissos. Nós somos obrigados a honrar. A palavra calote não está no seu dicionário. Calote não está no dicionário. Nós vamos fazer é cortar dentro da prefeitura de contratos gordurosos, de falha de gestão, onde tem sobra e tem muita gente trabalhando sem resultado de empresa terceirizada. Isso tem que ser cortado para sobrar dinheiro. Calote não, tem que pagar. O IPMT, por exemplo, é uma questão que tem que ser resolvida urgentemente. Se não se tomar uma atitude de IPMT com urgência, os funcionários da prefeitura, da Unital, eles vão ter problema com a aposentadoria ali da frente. E não é só a aposentadoria deles. Não é só a questão do direito de quem trabalhou a vida inteira e contribuiu. É a economia da cidade também. Uma coisa leva a outra. As pessoas precisam entender que está tudo amarrado. É um grande organismo vivo a economia de Taubaté, onde o IPMT tem muita importância. Então, se a gente vai precisar pagar, vai ter que cortar de novo dentro da própria carne, vai ter que cortar em contratos que são excedentes, né? Tem muita coisa que é excedente, que dá para baixar o preço, e a gente vai fazer isso trazendo para dentro do gabinete todas as discussões. A partir do primeiro dia de mandato, a gente começar a conversar com todos os fornecedores e tirar de todo mundo um pouquinho de desconto, porque todo mundo tem que ajudar nisso. Um outro ponto importante que é sempre alvo de discussões e sempre tem algo a resolver na área da saúde. Há uma estrutura física até considerável no município de Taubaté, de UPAs, também de unidades básicas de saúde, porém há um problema em relação à fila de atendimento. Muitos exames não são realizados, há uma fila de espera. Como que você pretende dar celeridade, rapidez para que a população que aguarda um exame não aguarde tanto tempo para que seja realizado? Primeiro, nós temos uma questão emergencial, que são 23 mil exames parados. Uma coisa que tem que ser feita é cobrar do governo do estado a entrega do AMI. Não é aceitável um bem público, com tamanha importância que relacionado à saúde, leve 8 anos para ser entregue. Não é aceitável. Hoje em dia a gente constrói casa em 3 meses, claro, tamanho é diferente, mas isso mostra que a diferença de uma questão privada da questão pública. Então tem que se entregar o AMI. E para resolver a questão da saúde, os 23 mil exames parados e consultas, nós vamos fazer um grande mutirão. Vamos ter um programa Vidas Importam. A partir do primeiro dia de governo, nós vamos começar a conversar, organizar para em 4 meses zerar essa fila. Como fazer isso? Fazendo parceria com iniciativa privada, contratando de clínica particular, para a clínica trabalhar no período da noite e fim de semana. Então, se a gente tiver uma grande conversa, uma grande negociação, a gente consegue isso a preços mais baixos. Porque as clínicas hoje elas não funcionam à noite e não funcionam no fim de semana, a maioria. Então, se você conversar com ele, tiver um bom argumento, uma boa conversa, é um novo dinheiro que vai entrar para ele. Então, dá para fazer mais barato, dá para negociar. E em 4 meses, você tendo 20, nós temos um número para isso, 25 clínicas em 4 meses, a gente zera a demanda de 23 mil exames. É no estilo Corujão do Dória? Não o Corujão do Dória, é o empreendedorismo de Taubaté, mas é esse conceito. Isso funcionou em São Paulo e dá para fazer em Taubaté. Por quê? Porque nós temos uma rede de medicina ampla aqui e o que não der para fazer em Taubaté, a gente pode fazer em cidades vizinhas, e a gente pode trabalhar esse conceito pagando hora extra na própria rede pública. Então, assim, é algo que dá para... Isso é uma medida emergencial, porque isso salva vidas.
Tendo essa medida emergencial, a gente organiza o sistema. Uma outra coisa que eu vou fazer é criar um laboratório municipal de imagens. E não é inventado nada. Hoje a prefeitura tem terceirizadas. Então ela perde o controle sobre isso. Concorda? Ela perde o controle. Vai mandando as pessoas para as clínicas e você acaba tendo um grande mosaico aí na saúde. Nós vamos ter um prédio único, pegar essas terceirizadas e coloca dentro do prédio. Você não precisa comprar todos os equipamentos. Você só tem um prédio e você administra. Com isso, com essa gestão, você facilita, melhora, dá mais humanização no processo. Você melhora a qualidade do atendimento. Isso é possível fazer. Outra coisa que nós vamos fazer que vai ajudar muito a saúde de Taubaté é implantar a telemedicina. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo de outro mundo. Isso já existe. E é uma coisa simples. Hospitais de ricos, como o Albert Einstein, por exemplo, referência no Brasil, tem isso. O que é a telemedicina? É a pessoa que tem está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor muscular, um problema no pé, ou tem um tratamento, faz um tratamento com uma saúde, por uma doença crônica e precisa pegar receita todo dia, todo mês, ela pode passar com o médico pela telemedicina, à distância, por aplicativo, e o médico avalia, dali ele já pode mandar para um exame, e se for necessário, ele já manda direto para uma consulta presencial. Isso tira da rede, tira da fila muita gente. Você libera muita gente que não precisa sair de casa para pegar receita, muita gente não precisa sair para uma questão mais simples. Isso parece uma coisa distante, mas sobra dinheiro, sobra profissional, você facilita a vida das pessoas, porque a tecnologia já existe. Todo mundo sabe usar o WhatsApp hoje em dia. As pessoas só não fazem conexão de que essa mesma tecnologia que você conversa com seus vizinhos, seus familiares, é possível você levar um tratamento de saúde ali para dentro. É possível você levar a questão da educação ali para dentro. Então, essa é uma outra questão que a gente vai fazer. Vamos implantar em Taubaté uma maternidade referência. Hoje, muitos taubatianos nascem em Pindamonhangaba. Eu sei bem dessa realidade, porque eu fui chefe de gabinete do Dr. Israel em Pinda. Estive com ele semana passada até aí conversando e ele me falou, olha, continua vindo, vem muito taubatiano. E os taubatianos que nascem lá, as mães, elas fazem o pós-natal lá. Porque é onde aconteceu o parto. Então a gente precisa, não é admissível que uma cidade tenha um orçamento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, mesmo em crise, uma cidade de 300 mil habitantes, a mãe tem que sair daqui para ir para Pindamonhangaba ter o seu filho. Já que o senhor falou de saúde, vamos voltar para a educação, então. Estamos falando de fila, mais uma fila para ser resolvida, a fila das creches, das vagas em creche. São cerca de 1.500 vagas que as mães estão aguardando aí para colocar os seus filhos na idade de 0 a 5 anos. Como é que o senhor vai equacionar esse problema? Não zerar, mas pelo menos amenizar essa questão da educação das filas nas creches. Eu vou zerar. Eu quero zerar isso. É possível? É possível. No início do governo, zerar. E é aí que eu falo para vocês e falo para a população, para as mães taubatianas, isso é um conceito de cidade empreendedora. Uma cidade empreendedora precisa oferecer para a mãe taubatiana a possibilidade de deixar o seu filho com qualidade e poder trabalhar, poder estudar, poder se preparar para gerar renda. Hoje, a quantidade de mulheres que são chefes de família é muito grande. Então isso é fundamental para uma cidade que quer ter uma economia ativa. Voltando para a educação, nós vamos zerar a fila de creche da seguinte maneira. Nós vamos fazer parcerias com entidades privadas. Então, onde a prefeitura não tem a creche, esteja superlotada, a prefeitura pode fazer parceria com o terceiro setor, pode comprar de creche particular. Tem creche particular suficiente para absorver essas filas? Tem porque as creches particulares elas têm uma facilidade de montar a sala que a prefeitura não tem. Uma creche particular, por exemplo, fizer um planejamento com ela consegue, em uma semana, montar uma estrutura, fazer uma avaliação, contratar os profissionais e montar uma sala. Coisa que a prefeitura, para fazer isso, tem toda uma questão legal, concurso e tudo mais, construir o prédio que não consegue. Uma entidade privada consegue locar um local e ampliar. A prefeitura não. Então, a gente tem que fazer essas parcerias. Isso já existe em outras cidades, como a Prefeitura de São Paulo. E com isso, a gente consegue zerar com rapidez. Consegue colocar esse profissional. Uma outra realidade é que existem locais, isso é informação que eu tenho dos profissionais de educação da Secretaria Municipal de Educação. Existem locais na cidade que tem vaga disponível de creche, mas não tem demanda. Então, se isso é real, nós temos que reorganizar o sistema. Ali não precisa ter aquela estrutura daquele tamanho.
Onde tem uma vaga sobrando, a gente enxuga e transforma essa vaga em outro local. Você tem que gastar direito. Um dos grandes problemas da Secretaria de Educação, das secretarias, é o seguinte: é obrigatório, lei de responsabilidade fiscal, gastar 25% do orçamento. Então, o que acontece? Você sempre tem uma variação do orçamento. Então, ocorre que comete-se o erro, ao invés de se planejar por ano inteiro, no começo do ano, os prefeitos fazem atas de registro de preço. Então, ele fala assim, olha, eu vou fazer uma ata que eu preciso comprar talvez eu compre até 1.000 cadeiras para educação. Registra-se o preço, ele não compra e fica guardada aquela ata. É um documento, uma licitação, ele pode comprar. Aí vai chegando no final do ano, sobrou dinheiro. Aí o prefeito fica desesperado, porque se ele não gastar os 25% de educação, ele fica inelegível. Ele tem contas rejeitadas. Aí ele vai e compra 1.000 cadeiras, que não precisa, não serve para nada. E aí gastou ali o dinheiro da educação que poderia gerar vaga em creche. E isso acontece muito na educação. Isso acontece demais. Eu tenho ouvido isso dos profissionais, que tem muita coisa estocada, muita coisa guardada em escola, que não tem utilidade, não serve para nada. Esse dinheiro poderia ter resolvido vaga de creche. Então, assim, mais uma vez, é falha de gestão. Enquanto não se mexe nas feridas, nas questões estratégicas, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Porque o dinheiro existe, mas ele vai escapando nessas falhas. Em relação ainda à educação, há uma situação bem séria em Taubaté, que é a dificuldade do jovem a ter acesso ao ensino superior. A cidade tem a Unital como universidade pública, também faculdades, universidades particulares. Como que a prefeitura pode estimular e aumentar a frequência desses jovens ao ensino superior, até dentro daquela questão que você já mencionou, de difundir e aumentar o empreendedorismo entre os jovens? Tem que estar diretamente ligado ao PAET. O fundo do PAET tem que estar relacionado a isso. Porque aí você consegue criar uma conversa com todos os setores da sociedade. A prefeitura, que tem responsabilidade sobre isso, os alunos, que têm um interesse fundamental, primordial. Você tem aí o setor industrial, o setor comercial, o setor econômico, que precisa dessa mão de obra, e você tem as instituições. Então, assim, se todo mundo conversar, deixar de ser uma guerra de braço, todo mundo sai ganhando. E isso vai ser feito dentro do PAET com questões técnicas. Nós precisamos colocar todo o dinheiro possível dentro desse fundo e administrar com a mão de todo mundo. Então não tem segredo, mais uma vez não tem segredo, é economizar o máximo possível, a prefeitura tem que economizar o máximo possível para sobrar dinheiro para a Bolsa, sobrar dinheiro para as bolsas dentro do programa de empreendedorismo, em parceria com o PAET, e as universidades que têm um papel importantíssimo. A gente pegar a Unital é um celeiro em Taubaté, eu fiz a Unital. A Unital, os profissionais passaram pela Unital e é ali que se forma o cidadão com uma capacidade profissional acima da média. A gente tem que reconhecer isso. Hoje é uma universidade que está passando por problemas. A gente tem, por exemplo, o IPMT, influencia diretamente na Unital. Então, isso influencia na qualidade do trabalho, entra em outras questões, na qualidade do trabalho de um profissional da Unital. Se ele tem o risco de não poder ter aposentadoria, você influencia, você começa a criar, mais uma vez, o conceito de empreendedor. Você tem que mexer em tudo. Então, a gente tem que integrar a cidade tem que deixar de ser fatiada a pequenos grupos, tem que ser uma cidade de todo mundo. Candidato, falar de esportes. O vitorioso time de vôlei de Taubaté tem um orçamento milionário, todo mundo sabe, é investido aí nesse esporte de alto rendimento. Se eleito, o senhor vai manter esse time de vôlei ou o senhor vai rever o orçamento e fazer ajustes para que outros esportes também tenham verbas? Eu vou manter o tipo do time do vôlei, mas nós precisamos conhecer como funciona isso. Como funciona hoje o sistema de gestão. O senhor está dizendo que isso é uma caixa preta, é isso? É uma caixa preta. É uma caixa preta que a gente não sabe como funciona. A questão de patrocínio, de participação, investimento público direto, a gente sabe, do fundo. Mas todas as informações a gente precisa ter para tomar decisão. E o vôlei é muito interessante, é muito bacana, mas a gente precisa avaliar o custo disso. Diminuir um pouco o investimento no vôlei, vai sobrar para a gente a possibilidade de investir no esporte amador de Taubaté, nos bairros, quantidade de quadras que nós temos. Eu dou um exemplo até para as pessoas entenderem o que significa o investimento do vôlei hoje. Se o time do Taubaté, o nosso burrão da Central, tivesse o investimento do vôlei, hoje
nós estaríamos na ponta do Campeonato Brasileiro, disputando Libertadores, disputando com possibilidade de vencer Libertadores. Isso, quem conhece futebol sabe que isso é realidade pura. Se hoje o investimento do vôlei estivesse no futebol do Taubaté, Taubaté estaria disputando a liderança do brasileiro e disputando a Copa Libertadores da América, para as pessoas entenderem o que significa o investimento do vôlei. Então, assim, a gente precisa entender como isso é feito. E se é mais interessante, a gente distribuir isso nos bairros, ter o vôlei, mas ter o vôlei dentro do que é possível. Em uma crise econômica violenta, a gente já está passando por ela, e talvez, se tem um fornecedor da prefeitura que esteja patrocinando o vôlei, talvez a gente possa pedir para ele, ao invés de patrocinar o vôlei, por que você não dá desconto no serviço da prefeitura para mim, para me ajudar a gerar mais vaga de creche, a salvar a vida da Dona Maria, que está na fila da consulta? Pode manter o vôlei, mas o dinheiro que está ali pode ser direcionado para outros locais. Em relação à cultura, Taubaté tem uma tradição de algumas manifestações culturais e uma estrutura que também isso fica bem evidente, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Também tem os museus, Parque do Itaim e cultura atrelada também a turismo. Como que você pretende trabalhar esses aspectos, essa infraestrutura que existe no município? E também, ponto a mencionar, a cidade de Amácio Mazzaropi, a capital nacional da literatura infantil. Como que você pretende trabalhar a cultura e atrelado também ao turismo, já que Taubaté tem esse apelo, tem essa história toda? Nós precisamos simplificar e melhorar a gestão. E para as pessoas entenderem, geralmente, quem empurra, quem traz à tona um problema é quem precisa dele. Hoje, na saúde, por exemplo, quem grita na saúde é quem depende de consulta, quem está precisando do atendimento. O setor econômico, quem está gritando é quem tem um negócio, está tendo dificuldade. Nesse setor da cultura, hoje, você tem uma rede, uma classe, que é importantíssima nesse setor, na cultura e no turismo, que ela não grita. E aí deixa de ter voz. Por quê? Porque a questão dos hotéis. Hoje nós temos uma rede de hotéis em Taubaté, que é interessante, mas que ela já tem a demanda atendida, porque existe um turismo em Taubaté, que é o turismo de negócio. O pessoal que vem a trabalho para a cidade, fica 1, 2 dias e vai embora. Isso já consome os hotéis. Quantas vezes nós já tentamos buscar hotéis para os amigos, para parceiro vir para cá alguma coisa e não tinha vaga? Então, essa é uma questão que ela é atendida. Por isso, você não tem um grito do setor que trabalha com isso. Aí você fica a questão dos profissionais que trabalham com essa questão, que acaba não tendo uma organização e por isso não se percebe o movimento deles. Só quem olha para dentro enxerga. Aí você pega o Parque do Itaim, o sítio Monteiro Lobato, você pega os outros locais da cidade, há uma completa falha de gestão. São locais fantásticos, que têm um poder, uma possibilidade de trabalho fantástica, mas que não tem organização. Você pega um horto municipal, eu ouvi casos de pessoas que vêm de Caçapava para cá visitar o horto, vinham, é um local bacana, perto da Dutra, mas chegava ali, a hora que o cara vai no banheiro, o cara vai embora e fala, eu não volto nunca mais aqui, utilizar esse banheiro. E são coisas simples, então se falta gestão. Em alguns casos, em muitos casos, a gente pode fazer parceria com a iniciativa privada. O Parque do Itaim é um exemplo disso. Foi feito um mirante lá, que o projeto inicial era para ser um restaurante. Então, entrega aquilo para algum restaurante cuidar. Vai gerar renda, vai gerar emprego, e ele tem que ter uma contrapartida com o local. A gente precisa fazer isso nos próprios públicos. Onde é possível, isso já tira da prefeitura a responsabilidade de muita coisa. E você começa a gerar dinheiro e gerar renda. Na cultura e no turismo, a gente tem que fazer isso, tem que integrar. A gente precisa ter um corredor que ligue o Quiririm, que é importantíssimo, um centro gastronômico fundamental, que é o Museu de Imigração Italiana, que liga o Quiririm até o sítio Monteiro Lobato, até o Parque do Itaim. Parque do Itaim. Tem outro sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente fala sítio do Pica-Pau Amarelo, desculpa. Até o sítio do Pica-Pau Amarelo, até o Parque do Itaim. Isso, você tem que criar esses corredores. Nós temos hoje a possibilidade de transformar Taubaté numa referência. E Taubaté é o que a gente está falando. Taubaté tem muito conteúdo, tem muita riqueza que independe do prefeito, independe da vontade de qualquer um. É da cidade isso. Nós temos aí um nome como Hebe Camargo, Celi Campelo, Cid Moreira. São pessoas que vendem em Taubaté. Isso é gratuito.
Isso é gratuito. O sítio do Capão Amarelo, o Parque do Itaim, você pode ter muita coisa funcionando junto, mas que hoje está abandonado a gestão. Vamos falar um pouquinho rapidamente de segurança pública, antes de entrar na parte política. Atividade delegada, entrega de armas aos guardas municipais, armamento aos guardas municipais, enfim, tudo isso está sendo feito, visando combater o índice grande de homicídios, de roubos e furtos na cidade de Taubaté, que ainda é preocupante. O senhor tem alguma proposta de prosseguir com a atividade delegada? Como que o senhor analisa a questão do armamento dos guardas municipais? Eu tenho até uso essa questão para falar de uma nova maneira de fazer política, que é o quê? Sem dar nome às questões, mas tudo que funciona para a cidade a gente precisa manter e melhorar. Eu uso a questão da segurança e até a questão dos SEDs, fugindo só um pouquinho. Por exemplo, o SEDs é um excelente projeto. Tem lá os seus problemas de construção, isso é outra coisa. Mas o projeto é bom. Eu vou replicar mais 3 SEDs na cidade. A segurança, a mesma coisa. Tem um projeto de segurança que é o COI. É um bom projeto. Foi importante, as câmeras têm um papel importante na cidade. Eu vou ampliar esse programa. Não importa o prefeito que fez. O SEDES foi um ex-prefeito lá atrás que fez. O projeto é bom, vamos replicar. O COI, o projeto é bom, vamos ampliar. Agora, precisa melhorar a gestão. O COI já não funciona mais como no começo. Falta uma conexão com o cidadão. Todo dia a gente ouve alguém falando de problema embaixo de câmara do COI. Eu sei de local, por exemplo, no Parque São Luís, de criminalidade embaixo da câmara do COI. Então aquela câmara está cega. Então, assim, existe a tecnologia, mas falta gestão. Eu vou ampliar o COI, instalar mais câmeras de segurança. Nós vamos criar um aplicativo chamado Taubaté Segura, onde o cidadão vai ter acesso à central de inteligência do COI. Ele vai poder mandar informações, cruzar isso com as câmeras, receber orientações. Nós vamos ampliar a atividade delegada, é preciso ampliar, tem que cortar dinheiro de outros locais e ampliar a atividade delegada. E tem que ampliar o efetivo da guarda, que hoje está na casa dos 60 guardas. A questão do armamento da guarda, eu sou favorável, desde que tenha o treinamento necessário, que sejam qualificados para isso. Se o profissional for qualificado, passou por um processo rígido de treinamento, é possível que ele ande armado, mas tem que ser rígido. Hoje o policial ele passa por escola, ele passa por um processo de formação onde ele fica extremamente preparado para andar armado. A Polícia Militar tem essa capacidade. A Guarda Municipal tem que estar atrelada a isso. Se for independente, não tem condição. Se estiver atrelado a mecanismos duros de fiscalização, de controle, aí eu sou favorável. Isso é muito tranquilo. Em relação às perguntas, vamos então agora para as questões mais pontuais aqui da região. Relacionamento com a Câmara, como é que o senhor pretende fazer para evitar, por exemplo, toma lá da cá? É diálogo, transparência. Primeira coisa, agenda pública entre prefeito e vereador. Toda reunião que acontecer entre prefeito e vereador vai ser divulgada na internet o antes, a pauta e o depois. Segunda coisa, chamar os vereadores para conversar. Eu sou filho de um vereador, meu pai está terminando agora, a vida pública vai parar, não é candidato mais, e é um exemplo que eu tenho que está terminando com o nome limpo, com a honra, o respeito intocáveis. É um caso de político que está terminando com a imagem extremamente respeitada. E eu sinto isso nas ruas até. Então a gente precisa ter esse tipo de modelo, sabe? As pessoas precisam preservar a atuação da Câmara. Para isso eu vou chamar os vereadores para participar do dia a dia. O que a gente vê muito é uma disputa entre prefeito e vereadores, né? O grande mal do político é a paternidade política. É querer ser dono de lombada, dono de pintura de guia, dono de poda de árvore, dono de um plano de saúde. No meu governo, não importa quem deu a ideia, quem apresentou o projeto. Se é bom para a população, nós vamos fazer. E vamos compartilhar isso com a Câmara. Então, é muito diálogo. Em relação a segundo turno, caso o senhor avance a essa etapa da eleição, já há uma conversa com outros candidatos em termos de apoio? Caso não avance, também já há uma possibilidade de apoiar algum outro candidato? Segundo turno, a gente acredita muito que estará no segundo turno. Nós temos informações, não as pesquisas estranhas que saem por aí. Essas não têm valor científico, são pesquisas, não posso dizer nem manipuladas, mas pesquisas estranhas que a população já não acredita mais nisso. Mas nós temos informações que a gente está na disputa bem posicionado. Acredito muito na participação no segundo turno. Não tenho conversa com ninguém. A questão de apoio ao segundo turno é uma questão que eu quero ter no início do segundo turno. Por quê?
porque eu não vou fazer concessão. Eu não farei negociação política, eu não entregarei parte da prefeitura para ninguém. Eu quero ser o prefeito que tem liberdade de enfrentar a ABC, liberdade de enfrentar o pessoal de grupos políticos. E a nossa candidatura representa isso. Eu tenho chapa pura com a minha vice, a Lília Mansur, abri mão de coligação com outros partidos, justamente para ter essa independência. Porque esse é o momento de renovação com esse tipo de postura. Então, assim, segundo turno, nós vamos conversar com todos, sem fazer negociata, sem fazer troca com ninguém. Essa é uma realidade que a gente quer implantar. Em cima disso, como será a montagem do seu secretariado? Técnico. Vai ser um secretariado técnico, claro que não foge à questão política, você não pode ter um secretário trancado numa sala estudando só os projetos, ele tem que ter conexão com a população, mas tem que ser técnico. E eu tenho um compromisso que eu assumi com Taubaté e que eu tenho falado para todos. O meu governo, metade do secretariado vai ser de mulheres. Não para marketing político, não para a cor da campanha, não para mudar a imagem da cidade, mas para ter, de fato, o olhar feminino em metade da secretaria. Porque isso transforma, nós precisamos mudar o conceito de Taubaté e para mudar, nós precisamos mudar a maneira de fazer as coisas. Ter metade do secretariado de mulheres é uma dessas maneiras. Reitoria da Unital, hoje é por lista tríplice, elege-se e o senhor, ser eleito prefeito, vai nomear o próximo reitor. O senhor pretende mudar essa sistemática? Olha, Robson, até é algo que eu pedirei a sua ajuda, porque eu gostaria muito de ver uma eleição para a reitoria da Unital sendo feita diretamente pela Unital. Eleição direta na Unital. E isso é algo que eu trago enquanto aluno. Eu fui aluno da Unital e então vivenciei lá dentro esses movimentos. É algo que eu gostaria. Se depender de mim enquanto prefeito, a escolha dos reitores da Unital será feita internamente. O prefeito só vai sancionar. Em relação à reeleição, você é favorável, caso seja eleito prefeito, ter mais 4 anos ou concorrer a esses 4 anos? Como que você vê isso? Olha, eu não tenho assim, um fechamento sobre isso hoje. Eu te digo que o meu projeto é para 4 anos. Eu vejo a cidade com 4 anos, não tenho visão sobre reeleição. Hoje eu não tenho esse desejo, quero vencer e ser candidato à reeleição. Não tenho. Hoje eu digo para você que é um projeto para 4 anos. Não tenho essa vaidade de ser o rei, até porque a maneira como eu estou apresentando a cidade de ser prefeito é justamente uma maneira de desapegar do poder. E eu digo isso com muita tranquilidade. Eu poderia estar trabalhando em outros locais do estado de São Paulo, passei por cargos de liderança, eu era chefe de gabinete, braço direito do prefeito de Pindamonhangaba, meu amigo, doutor Israel. Não estou lá por opção, cuido das minhas coisas. Então, assim, se fosse por ego, eu estaria na política em outro local. Eu quero transformar a Taubaté realmente para deixar um legado para a cidade. Então eu não tenho compromisso com reeleição. O senhor tem alguma proposta de reposição salarial, realinhamento salarial para os servidores públicos em geral da prefeitura? Nós precisamos ter, né? Precisa melhorar a situação e a melhor maneira de melhorar para o servidor público é implantando a meritocracia, ter um plano de carreira de fato. Alguns detalhes, aí um cartão alimentação já daria para o servidor a liberdade. Alguns detalhes facilitam a vida. O cartão alimentação para ele gastar no comércio de Taubaté. Se melhora a economia e dá liberdade para o servidor escolher o que ele quer comprar. Plano de carreira precisa ter na prefeitura e precisa ter uma recomposição salarial. Claro, não sou demagogo dizer que vamos fazer aí 10, 15% no primeiro ano, porque as contas estão difíceis. A gente vai ter que reorganizar. Mas se a possibilidade de ampliação da capacidade de compra do salário dele precisa ser revista. A gente tem que ter esse trabalho na prefeitura. E uma coisa importante, muitos dos meus cargos comissionados serão preenchidos por servidores de carreira. Muitos cargos comissionados terão editais internos na prefeitura para o servidor de carreira ocupar. Inclusive, eu quero ter secretário servidor de carreira, porque é um olhar diferente da prefeitura. Nesse minuto que falta, olhando para aquela câmera, eu queria que o senhor explicasse para o eleitor de Taubaté por que ele deve acreditar que o senhor é a melhor solução em sendo prefeito para Taubaté. Olha, é muito simples. Eu peço que você olhe nos olhos dos candidatos, pesquise, conheça, compare. Você consegue entender quem está falando a verdade, quem está falando com conhecimento, convicção. Eu falo com convicção. O que eu estou te falando é algo que eu acredito, que eu sei, que eu estudei, que eu tenho experiência para implantar em Taubaté. Você precisa entender se o candidato é uma maquiagem,
é um grande programa de televisão, uma maquiagem, uma mentira para ganhar o seu voto. Ou se o candidato não sabe do que está falando. Ou se o candidato prega uma coisa e fez outra a vida inteira. Então é o momento da gente ter em Taubaté um prefeito que vai enfrentar os problemas, realmente com conteúdo, com capacidade técnica, com força de vontade, com capacidade de superação dos problemas. E eu estou preparado para isso. Eu tenho uma vida que me trouxe até aqui para isso. Eu não fui preparado, fui escolhido por ninguém e não é ego. Eu estou aqui porque eu quero transformar a minha cidade na capital do empreendedorismo brasileiro. Isso não é discurso barato, não é discurso político. Você pode pesquisar, você vai ver, por exemplo, que os outros candidatos estão copiando as minhas propostas. Eu fico até feliz com isso, é sinal que é muito bacana. Você vê que o candidato começa a copiar as minhas frases, as minhas propostas, o meu discurso, é sinal que a gente está no caminho certo. Então, eu peço que você compare. É o que eu peço para você. Compare as nossas propostas com os outros. Isso vai te levar ao voto no dia 15, votar 19. Obrigado, candidato Fabiano Vanoni, do Podemos, que participou conosco aqui de mais uma entrevista diálogo na rádio JSV. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Voltamos em outra oportunidade com uma nova entrevista aqui na rádio JSV. Muito obrigado e até lá.